Irmãos queridos, uma boa noite. A igreja pode ficar sentada. Difícil expressar uma gratidão pelo pastor Alexandre, que esteja à altura da forma tão carinhosa mediante a qual ele me tratou e me apresentou à igreja. Muito obrigado. Sinto-me muito honrado. Obrigado, Fabinho, por me trazer a Recife, cidade que eu tanto amo, com a qual tenho história. Primeiro ano de seminário teológico eu cursei aqui nessa cidade. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo, mostrando para Recife, para o Brasil, que o cristianismo não tem que necessariamente ser ópio do povo. Trabalho maravilhoso que serve de referência para todos nós cristãos no Brasil. Irmãos queridos, então esse é o texto sobre o qual eu gostaria de, juntamente com vocês, procurar compreender o seu significado, a fim de que ele atinja o nosso coração e nos leve à ação. Ele começa por dizer, no verso 25, que o intérprete da lei, um teólogo, alguém dedicado ao exame do Antigo Testamento, profundamente familiarizado com as doutrinas bíblicas, alguém cuja produção teológica pessoas dependiam para entender melhor o conteúdo do Antigo Testamento. Essa pessoa se depara com a presença do Senhor Jesus e, em vez de se curvar diante dele e o adorar, bendizer o seu nome, clamar por luz, por revelação, tenciona extrair da boca do Salvador aquilo que pudesse incriminá-lo. Isso é chocante. O conteúdo central do Antigo Testamento é a pessoa do Messias. O Messias pula da Bíblia, se coloca do lado deste homem e ele não o reconhece. Essa parte B do verso 25 é digna da nossa mais profunda atenção, porque ela nos fala do perigo que uma instituição como essa pode representar para a sua e para a minha vida. O perigo que minha denominação, minha igreja local, representa igualmente para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida daqueles que ali congregam. Porque esse homem estava morto na religião. Ele conhecia a Bíblia, mas não conhecia Deus. Familiarizado com o texto do Antigo Testamento, cujo conteúdo é eminentemente escatológico, que aponta para aquilo que Deus haverá de um dia fazer na história. E essa fé escatológica, cheia de esperança, tem como tema central a vinda do libertador do homem, o Messias. E o Messias se manifesta, meu Deus, aquele acerca de quem João diz: a lei veio por Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. E esse homem, em vez de aproveitar aquela oportunidade inigualável de se aproximar do Pai através do Salvador, uma vez que ninguém jamais falou sobre Deus como o Senhor Jesus, repito, surpreendentemente, esse homem tenciona jogar Cristo contra o povo. Irmãos, só podemos chegar a uma conclusão: cuidado com religião. É um perigo ser evangélico, é um perigo ser protestante, é um perigo ser episcopal, presbiteriano, metodista, batista. O que eu estou querendo dizer com isso? Que
essas instituições têm que necessariamente nos afastar de Deus? Longe disso. Sou ministro de uma igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Acredito que um lugar como esse pode se transformar num cantinho do céu, mas nós temos os nossos problemas, tentações que nos são peculiares, e pessoas podem se perder naquilo que costumamos chamar de casa do Pai. E aqui está o texto bíblico dizendo: o intérprete da lei se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas e disse-lhe: Mestre, mais uma prova de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque o seu coração estava longe de considerar o Senhor Jesus mestre. Ninguém jamais foi salvo pelo simples fato de cantar, levantar as mãos num culto de adoração e usar os mais pomposos adjetivos em sua relação com Cristo. Mestre, declaração vazia de significado, sem a mínima conformidade ao seu estado de coração, aquilo em que ele realmente acreditava. Mestre, mas como ele era craque em Antigo Testamento, apresentou a questão das questões: que farei para herdar a vida eterna? Porque naquele momento, muito provavelmente, ele sabia que essa questão era uma questão central para a nossa vida. E uma pergunta que poderia levar o Senhor Jesus a ir de encontro a Moisés. E era o que ele tensionava: que farei para herdar a vida eterna? Então vocês vejam que nós podemos estar familiarizados com esses temas, sem contudo vivenciarmos a sua realidade em nossas vidas e corações. Que farei para herdar a vida eterna? Ele conhecia a questão central, contudo longe da resposta. E a questão central, não quero estragar a noite de vocês, essa é a questão central, porque nós fomos feitos para durar pouco. Mais alguns invernos, mais alguns verões, mais algumas primaveras, mais alguns outonos, e você e eu estaremos atravessando o Jordão. E o que vem depois? Jamais entenderei como uma pessoa pode conceber felicidade sem resposta para o enigma da morte. A vida do não cristão, para mim, é um enigma, é um mistério. Não sei como essa criatura acorda, e o que pode trazer alegria ao seu coração, sabendo esta pessoa que se encontra em estado inexorável de envelhecimento e caindo e rumando na direção da morte. Fazer uma declaração profundamente politicamente incorreta. Neste mundo, só duas pessoas podem encontrar a felicidade: os idiotas e os cristãos. Ou você é um idiota completo e nega esses fatos acerca dos quais ninguém pode escapar. Estamos murchando. Vamos morrer. E você então ignora tudo isso e diz que a vida é bonita, é bonita, é bonita. Ou então você foi fundo nas questões, se desesperou, provou inferno na alma e teve um encontro com Jesus, a luz do mundo. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas?
Com isso, o nosso Salvador pressupõe que mesmo o Antigo Testamento pode nos tornar sábios para a salvação. O que o texto inspirado diz? E a que conclusões você tem chegado mediante o contato com a Bíblia? O que a lei prescreve para o homem a fim de que este se relacione com seu Criador, faça Deus sorrir e tome posse da eterna salvação? E como ele era bom teólogo, aquilo que nós poderíamos chamar, e aqui usando as palavras do grande Martin Lloyd Jones, também usadas por John Stott num dos seus livros, um girino espiritual, a cabeça enorme, cheia de teologia, mas sem nenhum corpo de verdade. Conhecia teologia, mas não conhecia Deus. E por ele ser bom em teologia, apresenta a resposta a mais precisa possível do ponto de vista da lei. O que a lei pede do homem? Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. O que a lei pede do homem é que você e eu vivamos a vida que o próprio Deus vive, que é uma vida de amor. Isso é razoável. Isso faz sentido. Não é arbitrário. Não pode ser chamado de capricho divino. Deus pede do homem que ele ame aquele que sustenta o seu batimento cardíaco e ame o próximo. O que isso significa? Que, em primeiro lugar, nós devemos ter uma relação com Deus para muito além daquela que é mantida por esses seres que a Bíblia chama de demônios. A Bíblia os apresenta, por exemplo, crendo, absolutamente certos de que o universo tem uma origem infinita e pessoal. Contudo, como diz João Calvino, a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer. Eles creem enquanto tremem. Como pode uma coisa dessa acontecer? Um ser chegar à conclusão de que não há nada mais certo na vida de que existe um Criador. Vocês imaginem isso? E se encontrar completamente perdido. Essa pessoa chega ao ponto de dizer: a minha razão me compele a dizer que esse mundo tem um fundamento pessoal. E que esse ser que pensa, que age, que sente, só pode ser infinito, logo há um Deus. E contudo, estar tão afastada de Deus quanto um ateu. Porque uma coisa é você dizer, como político ímpio, quando o pastor dá espaço para ele usar o púlpito, que há um grande arquiteto do universo. Outra coisa é você dizer, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Uma coisa é você saber que Deus existe, outra coisa é você o amar. Uma coisa é você saber que Deus existe, outra coisa é você tê-lo como amável, como excelente, como adorável. Uma coisa é você saber que o universo tem um Criador, outra coisa é você prestar culto de adoração ao Criador na beleza da sua santidade. A lei pede do homem que tenha Deus como excelente, como digno da nossa poesia mais apaixonada. A lei pede do homem que nós o tenhamos como amável, e que por isso
fixemos os nossos afetos nele, tornando o supremo bem das nossas vidas. E por ele ter sido tornado o supremo bem das nossas vidas, somos movidos a relativizar todos os demais bens da nossa presente existência nesse planeta, a ponto de entregarmos a ele o nosso Isaac, o nosso bem mais precioso. É isso que a lei pede do homem. Vocês conseguem imaginar uma relação com Deus que lhe seja agradável e que ao mesmo tempo não contenha esses elementos? Saber que Ele existe e aquilo que os olhos do seu coração podem ver, o encantar, por você poder contemplar as suas excelências, o ter como amável, como consequentemente sua pérola de grande valor, e por ele ser a pérola de grande valor, o tesouro encontrado no campo, você abre mão de tudo quanto possui, a fim de que nada rivalize com esse amor. E porque você o ama, você ama tudo que Ele ama. E por isso, você serve aos homens. Porque não há nada que o Criador mais ame no universo do que estes que foram criados à sua imagem e semelhança. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Viverás de uma tal maneira que quem cruzar o seu caminho vai voltar para casa se sentindo amado. Viverás com a obsessão de viabilizar a vida humana. Porque você ama o seu Criador, você tem apreço por aquilo que Ele ama, e por isso você serve aos homens, e se relaciona com eles, como o povo hebreu se relacionava com a Arca da Aliança. Como diz C.S. Lewis, em Peso de Glória, jamais você teve um encontro com um ser humano comum. Todos carregam a insígnia do seu Criador. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Observem que não há um terceiro mandamento. São 2 mandamentos, como ressalta John Stott. Amar a Deus e ao próximo. A Bíblia não pede para que você ame a si mesmo. Não há um texto das Sagradas Escrituras que apresente ao homem um terceiro mandamento. Por quê? Porque o cristianismo pressupõe que nós somos loucos de amor por nós mesmos, que nós somos viciados em nós mesmos, que a nossa grande obsessão é ser feliz, e por isso relativizamos a verdade e passamos por cima do próximo. O que o cristianismo pede é: pegue o que você sabe ser verdadeiro a seu respeito, a forma como você lida consigo mesmo, e aplique esse sentimento na vida de todo aquele que cruzar o seu caminho. Foi o diálogo que eu tive esses dias com o chefe de uma facção criminosa no Rio de Janeiro. Me virei para ele e fiz a seguinte pergunta: se eu praticasse uma maldade contra a sua família e dissesse que o fiz por falta de oportunidade na vida, você me perdoaria? Ele disse não. Porque nós não precisamos ler a Bíblia para conhecer a vontade moral de Deus para a humanidade. E todos nós carregamos no peito
esse fascínio pela própria vida. Tem que haver uma explicação para 2 guerras mundiais. Para o fato de que no século passado, chamado século XX, nós, seres humanos, matamos 187 milhões de pessoas em guerras. O Senhor Jesus vira-se para o homem, para o intérprete da lei, e lhe apresenta a injunção principal do pacto das obras. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Você não conhece a Deus, mas de teologia você é bom. Respondeste corretamente. Faze isto. Faze isto. E viverás. Vamos entender o diálogo? Ame a Deus ardentemente, a ponto de, sem reservas, entregar o bem mais precioso da sua vida a Ele. Viva para a honra, glória e louvor do seu nome ininterruptamente. E abra mão, até mesmo do que lhe fará falta, se necessário for, para viabilizar a vida dessa gente que Deus ama. Faze isto e viverás. Nesse ponto do diálogo, esse homem deveria ter caído de joelhos, batido no peito e dito: sê propício a mim, pecador. Se essa é a condição para o homem herdar a vida eterna, eu estou perdido. Você está perdido. Porque qual é o nosso problema? Qual é o seu problema? O meu problema? Nós desaprendemos a amar. O seu problema não é álcool, não é pornografia na internet, não é adultério, não é a ganância, não é esse malandro que habita em você. O seu problema é que você desaprendeu a amar. Você faz parte de uma raça de gente egoísta. Segundo a descrição de Romanos 3, caracterizada pelo seguinte comportamento: por onde nós passamos, deixamos rastro de destruição e miséria. Matamos animais, destruímos florestas e trucidamos aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nesse ponto da mensagem, era para esse homem cair de joelhos e dizer: tem misericórdia de mim. Moisés não pode me salvar. Preciso da sua compaixão, da sua simpatia, da sua solidariedade. Irmãos queridos, ninguém nessa noite, nesse lugar, se encontra em estado espiritual mais deplorável do que aquele, meu Deus do céu, que julga que depois da descrição que eu fiz da lei do Senhor, passou no teste. Quem aqui passou no teste do amor? Quem? Quem aqui ousa comparecer diante do trono de Deus com base em performance, em desempenho? Ora, nós somos salvos pela graça de Deus, que está em Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que amou e como um cordeiro levou uma surra no nosso lugar e foi posto no madeiro como propiciação pelos nossos pecados. Somos justificados pela graça de Deus mediante a fé.
Não somos salvos através do amor, somos salvos pela graça divina que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E louvado seja o nome do Senhor por esse caminho de redenção ter sido aberto para você e para mim. Um Deus que é capaz de acolher no seu reino pessoas que não sabem amar e que dele se aproximam, humilhadas pela lei e clamando como Davi no Salmo 51, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Você não se desespera por isso? Não é essa a sua angústia? Isso não perturba? De saber que você não se doa ao seu Criador como Ele tem se doado a você? E que você ignora a desgraça humana, o que você odeia quando é praticado contra a sua vida? Contudo, esse teólogo não conhecia o Evangelho. E quando nós não conhecemos o Evangelho, é inevitável dependermos de desempenho para a nossa salvação, criarmos os nossos ídolos ou mediocrizarmos esse livro, torná-lo um mero e horroroso discurso moralista. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Porque se você não busca a justificação pela graça mediante a fé, se sua relação com Deus não é baseada no sacrifício de Cristo, você sempre procurará na vida uma forma de se justificar. E uma delas é essa: diminuir o padrão. Quem é o meu próximo? Porque se o meu próximo for minha mulher, que é pedreira para muitos, meu marido, meus filhos, os bons episcopais, os fervorosos presbiterianos, pode ser que eu passe no teste. Mas se isso incluir gay, petista, PSDBista, marxista, neoliberal, pagão, espírita, samaritano, eu estou perdido. E vou ter que me juntar a Freud, na sua principal crítica ao cristianismo. Qual era a sua principal crítica? O cristianismo pede do homem o que o homem não pode dar. O cristianismo pede que o homem ame o próximo, e nós não temos motivo para amar ninguém. Quem é o meu próximo? E aí o Senhor Jesus inventa uma história a fim de responder essa pergunta: quem é o meu próximo? Gente, o que vem agora a seguir é coisa da gente cair de joelhos e terminar esse culto, submetendo a nossa vida ao mais profundo autoexame, que é devastadora, o que Jesus tem a dizer para esse teólogo. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores. Esse é um problema. Grande parte das desgraças que enfrentamos na vida são provocadas por membros da nossa espécie. O homem é o lobo do homem, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Vamos tentar entender o que nós encontramos aqui? Que quadro Jesus acabou de descrever, sem seguir uma ordem de importância, nem mesmo de pensamento lógico. Vamos lá. Em primeiro lugar, um homem que sofreu profunda violação de direito. Direito de ir e vir, direito à propriedade, direito à própria vida. Alguém que sofreu violação dos direitos humanos.
em consequência do tratamento que ele recebeu daquela facção criminosa que operava naquela região, ele ficou impossibilitado de viver. Totalmente dependente da simpatia, da solidariedade, da compaixão humanas. E surgiu, portanto, um elemento novo naquele cenário. As pedras do deserto, os arbustos, os animais, e um ser criado à imagem e semelhança de Deus, quebrado. Verso 31. Casualmente, descia, esse verbo é muito importante. E notem, essa história, isso aqui não é uma narrativa. Isso aqui é uma história inventada por Cristo. Tudo é deliberado, proposital, visando atingir uma meta. Por que o verbo? Descer. Para destacar o fato de que esse sacerdote estava vindo de Jerusalém, do templo, da adoração, dos sacrifícios. Ele descia Jerusalém, 900 metros acima do nível do mar, para Jericó, nas cercanias do Mar Morto, do Rio Jordão. E o texto diz que ele viu aquele homem quebrado e foi para o outro lado da calçada. Quando essa cena envolve um cachorro, um gato, um cavalo, eu sou movido a simpatia, mas sem muito entender o que se passa na cabeça do cachorro, do gato, do cavalo. Agora, quando é um homem, eu posso imaginar o que ele está sentindo, porque ele é membro da minha espécie. Ele é portador da minha natureza. Eu tenho informações a respeito dele, seja qual for a sua origem. E o sacerdote que acabou de voltar do templo, da escola dominical, do curso de liderança, da vigília, olha a cena e vai para o outro lado da calçada. E o mesmo é feito pelo levita. Vamos lá, gente? Com santo temor. Nós estamos aqui nessa noite para ser santificados pela palavra de Deus. E estamos lidando com questões de vida ou morte. Gente, o que está sendo tratado nesse púlpito é o que de mais importante poderia ser abordado numa pregação. Nós estamos falando sobre vida, vida eterna, vontade de Deus, amor, pessoas quebradas, espancadas. Meu Deus, estamos falando da vida. Estamos falando do nosso tempo nesse planeta e daquilo que nos aguarda na eternidade, e de um ser que do seu trono de glória contempla as ações humanas. O que Jesus está dizendo para esse intérprete da lei? A usar como exemplo negativo o sacerdote levita. Vocês criaram em Jerusalém, em Israel, uma religião que não ensina as pessoas a amar. Quem tem contato com vocês vira androide, estátuas de mármore. Irmãos, em poucos momentos hoje no meu ministério eu me sinto tão profeta quanto eu me sinto quando trato de um problema como esse. Porque o grande pecado da nação brasileira, e porque pastores não costumam usar o papo reto na pregação, não vão direto ao ponto, e tem seu ministério regido pela lógica do mercado, nós procuramos nas nossas pregações livrar as pessoas do contato com Deus real. Tudo tem que ser positivo, todo mundo tem que sair com uma sensação agradável. É uma quarta-feira, não vamos destruir a noite das pessoas, senão na próxima quarta-feira ninguém aparece. Irmãos queridos, o mal que está presente na nossa sociedade
nós encontramos dentro das nossas igrejas, por falta de pregação expositiva no poder do Espírito Santo e discipulado, que ensine as pessoas a buscar o Espírito Santo para que, com ele, aprendam a amar. A maior mentira que tem sido dita sobre nós brasileiros é que nós somos um povo cordial. Nós não somos um povo cordial. Nunca fomos. Povo cordial não põe nordestino para trabalhar no Rio de Janeiro, em São Paulo, 10 horas por dia, 6 vezes por semana, para no final do mês lhe dar um salário mínimo. Povo cordial não vai na África e arranca do seu seio milhares, milhões de negros para cumprirem o papel de burro de carga no nosso país. 40% de todo o tráfico de escravos veio para o Brasil. Fomos o último país a abolir a escravidão. E quando demos liberdade para os nossos escravos, não houve um santo nesse país que pensasse em termos de políticas públicas para o negro. E por isso o nosso sistema prisional tem cor. E as nossas favelas idem. Um povo cordial não pratica 2 genocídios, como nós fizemos com os negros e com os índios. Um povo cordial não ataca uma nação com a qual faz fronteira e dizima 1 milhão de pessoas. Pastor, o senhor está falando de passado. Estamos em 2015. Vamos ao Brasil de 2015. 7ª economia do mundo, 79º país em índice de desenvolvimento humano. Um povo cordial não tolera essa desigualdade. Um povo cordial não pode aceitar o estado das prisões de Pernambuco e do Rio de Janeiro. E os 600 mil brasileiros que estão detidos, vivendo em regime de campo de concentração. 11% desses 600 mil praticaram crime contra a vida. 70% estão presos por conta de crime contra o patrimônio e dinâmica do tráfico de drogas. 40% não foram julgados ainda. 40%. Povo cordial não permite que metade dos bairros do seu país não tenham acesso à rede de esgoto. Hoje conversei com um rapaz que me atendeu num restaurante aqui de Recife. Fiz a pergunta para ele que eu faço no Brasil inteiro. Para todo brasileiro que me serve. Eu introduzo a pergunta dizendo, olha, eu trabalho com direitos humanos, tenho interesse por essas questões, se você quiser responder, responda, se não quiser, não responda, mas eu amaria muito te ouvir, vai me ajudar no meu trabalho. Amigão, quantas horas por dia você trabalha? Hoje um rapaz que me atendeu no restaurante aqui em Recife falou, trabalho 10 horas por dia. Quantas vezes por semana? Eu vou de domingo a domingo, eu tenho uma folga na semana, na quarta-feira. Em geral, quando eu pergunto sobre salário, a resposta é R$ 740 por mês, salário mínimo R$ 800. Descontado o transporte, sem acesso à assistência médica. Mais ou menos o que nós fazemos com as nossas empregadas domésticas. Num país em que você tem elevador para empregada, americano e europeu, pira com essa reminiscência da Casa Grande da Senzala, o quartinho de empregada. Lá no Rio, as babás, negras ou nordestinas, que saíram aqui do sertão em busca de dignidade de vida, numa terra que as ignora, como diz Chico Buarque, em Brejo da Cruz, e ninguém pergunta de onde essa gente vem. Vestidas de branco. Você tem um Carandiru em São Paulo, ninguém protesta. Em quantos púlpitos no nosso país nós vemos pregadores pregando com lágrimas por sofrerem com as violações dos direitos humanos na nossa terra?
Quantos se sentem indignados de saber que a nossa economia é mantida na base da mão de obra escrava velada? Faço um pacto com você. Enquanto eu entupo minha mulher de botox, construo e destruo e reconstruo casas e mando os meus filhos para estudar na Suíça, você trabalha para mim 6 vezes por semana, 8 a 10 horas por dia, passa 4 horas do seu tempo no tráfico e no final do mês eu te dou o que eu vou gastar, o que eu gasto no jantar com minha família ou com as garrafas de vinho que eu abro. Se isso não faz os céus vomitarem, se isso não teria a crítica dos profetas do Antigo Testamento, eu estou lendo a Bíblia errado. É necessário entrar música agora? Faz parte da liturgia? Faz. Eu não consigo. Você me perdoe. Eu prefiro que enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo caia sobre a audiência. E que haja demonstração de Espírito e poder, embora a música tenha um lugar indispensável na liturgia. Ela abre o coração para facilitar as influências divinas. Mas eu estou num ponto da mensagem. Você poderia entrar um pouquinho mais tarde? Muito obrigado. E obrigado por vocês estarem lidando com doçura com a minha idiosincrasia. 1000 perdões. Não é coisa de presbiteriano, não. O problema é meu mesmo. Sacerdote levita. O que eu tenho a dizer para vocês? Que nas nossas igrejas nós temos que curar os convertidos desse mal. Que mal? A cultura da banalização da vida humana no Brasil. A vida humana não tem valor no Brasil. Se tivesse valor, nós não lidaríamos com esses dados sociais da forma pacífica mediante a qual nós lidamos. E não tem valor para a igreja. Porque se tivesse valor, as igrejas do Nordeste não deixariam a orgia que acontece no sertão. E as igrejas do Rio de Janeiro não tolerariam as favelas. E o abuso de poder contaria com a oposição dos servos de Deus. Olha o que o texto diz. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Qual é o objetivo desse culto? Qual é o objetivo do discipulado? Qual é o objetivo dos livros que nós escrevemos, das músicas que nós compomos? É o crente olhar para o que está quebrado e dele se compadecer. E se nós não estamos vivendo assim, é melhor fechar tudo, gente. Não podemos transformar isso aqui em algo que roube de nós aquilo que a Bíblia chama de afeição natural, do sentimento que você encontra na vida da mãe de santo, do pai de santo, do ateu. Outro dia vi um amigo meu, não professa fé em Cristo, ele mandou um e-mail para mim outro dia dizendo: admiro muito sua fé, embora não creia em nada. E esse amigo estava numa manifestação, numa favela do Rio de Janeiro, combatendo uma violação de direitos humanos que houve. Um sociólogo, professor da UERJ. Eu liguei para ele: meu irmão, acabei de te ver na televisão, o que você está fazendo aí? Resposta dele: Antônio, você sabe, nós devemos dar voz para os que não têm voz. Nunca ouvi na minha vida um pastor falando uma coisa como essa. Dar voz para os que não têm voz. Olha o texto. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Para acelerar. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Óleo e vinho. Pelo amor de Deus, que ninguém diga que é o Espírito Santo e o sangue de Jesus. É óleo e vinho, literal, a medicina da época. Aquilo de que ele dispunha para amainar a dor daquele homem, recolocá-lo de volta na vida, no caminho. Aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. O Senhor Jesus está falando da excelência do amor. O Senhor Jesus está falando daquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, se estivéssemos na condição daquele homem. Foi o que o samaritano fez. Olha o que o texto diz. No dia seguinte, tirou 2 denários, o equivalente a 2 dias de trabalho, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Onde nós vemos esse amor? O nosso raciocínio é: o que esse camarada estava fazendo num lugar tão perigoso?
Certamente Deus o está disciplinando, está lidando com a sua alma, ou então nós nos apresentaríamos a Ele para falar sobre salvação pela graça para um homem que não acredita nem que tem alma, de tão quebrado que está, tudo que ele quer é se livrar da dor. No dia seguinte, tirou 2 denários, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei. A bomba atômica, a pergunta do verso 36, penúltimo versículo da noite: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Qual destes 3 amou? Qual destes 3 demonstrou ter dado a vida eterna? Qual destes 3 revelou o amor de Deus? Qual destes 3 se comportou como homem? Irmãos queridos, isso é mais importante do que pornografia na internet, do que álcool e tabaco, temas com os quais nós tanto nos preocupamos. Esse é o pecado da nossa nação. Essas cenas não nos levam às lágrimas, não nos causam de indignação, exceto quando atingem a nossa vida. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro esses dias, 40 dias atrás. Um garoto de uma favela foi para um bairro nobre da nossa cidade, esfaqueou um médico que andava de bicicleta. Fui para a favela, porque me disseram que o menino é da favela onde eu trabalho. Conversei com as mais diferentes pessoas e todos dizendo: pastor, não foi ele, foi outro de outra comunidade, não foi ele, ele está servindo de bucha. Foi o que me disseram. Uma comoção no Rio de Janeiro. Entendam, justa, um médico. Eu fui conversar com os traficantes, eles me disseram o seguinte: pastor, o que esse garoto fez foi covardia. E tanto é que não vai ter mais assalto com faca na Lagoa Rodrigo de Freitas, porque o tráfico deu uma ordem para não ter mais. Eu olhei para aquilo, médico morto. O que eu fiz? Quando amanheceu o dia, o Globo, letras garrafais: morre médico esfaqueado na Lagoa. Liguei para um voluntário e falei: preciso de você 2 horas da tarde hoje na Lagoa. Redigi um aviso de pauta, mandei para a nossa agência de comunicação, ela mandou para a imprensa toda do Rio de Janeiro e para as agências internacionais de notícia. Desci do lugar onde eu moro, fui numa loja de ferragem, comprei 2 latas de tinta preta. Depois fui num Cicle, comprei uma bicicleta de R$250 e avisei para a imprensa: hoje, às 2 horas da tarde, no lugar onde o médico Jaime Gold foi esfaqueado e morto, o Rio de Paz fará uma manifestação. Nós vamos pintar uma bicicleta de preto e levar toda a estatística de morte violenta do Rio de Janeiro. Porque entre 2007 e 2015, 51 mil pessoas sofreram morte violenta no meu estado. 45 mil estão desaparecidas e ninguém sabe o paradeiro. Quando cheguei às 2 horas da tarde, a imprensa toda reunida, e eu falei: vou fazer o meu papel de pacificador, de luz do mundo, porque não é possível ser igreja de outra maneira nesse país. Número 1, que eu acabei de pintar, vieram aqueles microfones. As agências internacionais, as emissoras de televisão, todas ali presentes. Número 1, primeira coisa que eu quero lhes dizer é que o que aconteceu aqui foi triste, e nós estamos para expressar solidariedade às famílias enlutadas. Lamentável o que aconteceu. Número 2, embora não sejamos a favor da impunidade, nós queremos chamar a atenção do Rio de Janeiro para o fato de que nós nunca pensamos em termos de política pública para os pobres da nossa cidade. Esse menino fez o injustificável, mas o injustificável não é o sem causa. Crianças na Holanda, na Finlândia, na Noruega não estão roubando bicicleta com faca. E nós não somos uma sub-raça mestiça. O problema não é DNA. O problema é que, historicamente, a desigualdade não nos causa indignação. E outro ponto. E é interessante que eu vi a fisionomia dos repórteres que cobrem o dia a dia da violência do Rio de Janeiro.
Vocês me perdoem, talvez eu esteja faltando com a modéstia, mas todos se sentindo representados por nós. À medida que eu falava, eu os via concordando e quase dizendo, continue a falar, porque houve um momento da mensagem que foi essencial. Esse médico morreu hoje, esfaqueado no Rio de Janeiro, mas esse tipo de morte acontece todos os dias nas favelas da nossa cidade. 80% dos homicídios do Rio de Janeiro ocorrem nas favelas. Irmãos, Deus chama a igreja brasileira para ser curada desse mal cultural presente na nossa terra desde a chegada de Cabral. O que acontecia na relação do negro com a Casa Grande? Ele queria sua liberdade e sumia, como aconteceu muito em Pernambuco. Criava os quilombos. E nunca pensamos em política pública. Na época era o capitão do mato. Hoje é o BOP, a polícia militar, a polícia civil. Vai ir lá pegar, degolar, esquartejar para servir de exemplo. Nunca pensamos em tratar da raiz do problema. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos de salteadores? Aí a bomba atômica. Essa altura talvez o homem estivesse chorando, ninguém sabe. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. O que ele entendeu? Ele era bom de Antigo Testamento. Ele disse o seguinte, o que aconteceu nessa história que você acabou de contar foi o seguinte, esse samaritano, muito interessante, o samaritano, aquele que era objeto do mais profundo preconceito judaico. A importância, portanto, de nós aprendermos a andar com os diferentes e não julgarmos que temos o monopólio da verdade. Não há nenhuma evidência empírica que a igreja episcopal, que a igreja presbiteriana representam um estado mais avançado do desenvolvimento intelectual do protestantismo brasileiro. Não tem evidência. Então, abramos as portas, as janelas e aprendamos a ouvir os diferentes. E o samaritano, portanto, foi o que evidenciou compromisso com Deus. O que usou de misericórdia. O que é a palavra misericórdia? Qual o seu sentido? É um pesar profundo pela desgraça do próximo, que me leva a fazer por ele o que ele não pode fazer por si mesmo para se livrar do seu sofrimento. Conclusão. Ninguém é salvo pelo amor. Somos salvos pela graça de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor. E a expressão mais basilar do amor chama-se misericórdia. A evangelização é a missão principal da igreja. Amém. Mas qual é o produto final dessa evangelização? Androides? Temos que lutar para que lá na ponta saiam pessoas mais humanas, doces, quebrantadas, gente que não permita, estou falando agora do meu povo, da minha igreja presbiteriana, a doutrina dos decretos de Deus. Que teologia é essa que seca os meus olhos e me impede de me juntar a Jesus Cristo e chorar sobre Jerusalém? Ele é soberano, mas ao ver alguém à beira da estrada moído, eu peço a esse Deus soberano que me ensine a amar e me compadecer com o amor e a compaixão de Jesus Cristo. É duro esse discurso, eu sei, nada popular, até porque eu não saí do Rio de Janeiro para ser famoso em Pernambuco. Não quero ter um campo de trabalho que todos me tenham como pastor positivo e que quem ouve minha pregação volta para casa se sentindo em paz. Não, eu concordo com o que alguém já disse, que a tarefa do pregador é acalmar os que estão perturbados e perturbar os que estão calmos. E se a parábola do bom samaritano não o perturbou, eu ouso lhe dizer uma coisa, você precisa nascer de novo, ou você está precisando de reforma e avivamento na sua vida, porque eu termino esse sermão cônscio da minha bancarrota moral.
de fazer parte de uma nação que não me ensinou a amar. Isso não foi me ensinado na escola, não foi ensinado dentro de casa pelos meus pais. E hoje o Espírito Santo quer trazer um avivamento diferente para o nosso país, um batismo de amor, um batismo de misericórdia, de maneira que nós nos levantemos para combatermos essas violações dos direitos humanos, essa pobreza, essa miséria, esse massacre de vidas humanas que ocorrem diante dos olhos de uma igreja indiferente. Que Deus tenha misericórdia de nós, e eu espero em Deus que essa igreja que está sob o pastorado do meu querido, precioso amigo, pastor Alexandre, prove de um avivamento diferente, que se espalhe pelo Brasil, que essa igreja recebeu um batismo de misericórdia, que ministérios de misericórdia se espalharam por Recife, que essa igreja mapeou todos os bolsões de miséria da região metropolitana de Recife, que essa igreja faz lobby político, que essa igreja vai para as ruas, que essa igreja que pressiona o poder público, não tolera abuso de poder, que é uma igreja que se colocou ao lado dos sem voz, uma igreja que entendeu que mais importante do que o culto de quarta-feira à noite ou culto de domingo é no caminho de Jerusalém para Jericó, você servir aquele que Deus ama. Esse é o verdadeiro sacrifício. E se o fizer, na sua luta, nas suas noites de angústia, ao clamar pedindo a misericórdia de Deus, Isaías 58 diz que ele vai se levantar e vai dizer: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Como diz Jonathan Edwards, não há mandamento bíblico para o qual haja mais promessas do que o mandamento de amar o pobre. Vamos ficar de pé? Amém. Oh Deus amado, Pai Santo, louvado seja o teu nome. Quase uma hora de exposição bíblica para uma igreja atenta, quase que nenhum movimento, quase que ninguém se retirou do lugar de adoração. Obrigado pela fome espiritual dessa igreja, Senhor, pelo interesse pela verdade. Oh Deus amado, tu sabes que lágrimas têm sido derramadas por essa igreja, que pessoas intercedem pedindo avivamento, a começar pela vida do seu pastor. Ó Deus, seu pastor que se curva diante do Senhor, seu Deus, clamando para apresentar a Ti um rebanho santo. Atende a esse clamor, Senhor. Ó Deus, e num contexto em que igrejas estão pedindo rádio, espaço na televisão, terreno para construir templos magníficos, Senhor, que essa preciosa igreja peça a Ti batismo de amor, um derramamento, um dilúvio desse amor que há em Cristo, e que torne essa preciosa congregação cristã, ó Deus amado, numa referência de boas obras para a cidade de Recife, para a glória de Jesus. Senhor, faz com que ONGs sejam abertas, ministérios de misericórdia, serviço de diaconia que socorra os membros pobres da igreja e os pobres da cidade de Recife, que a favela, Senhor amado, receba o testemunho de Jesus Cristo, e através de uma igreja que leve libertação integral em nosso Senhor e Salvador. Ó Deus amado, perdoa os nossos pecados, fomos golpeados pela sua palavra, Senhor, nos sentimos humilhados diante de padrão, Senhor, que excede a tanto, Senhor, o que nós somos capazes de viver, Senhor, porque somos filhos de Adão. Mas, ó Deus amado, a tua promessa do grande profeta Jeremias dá conta que dos nossos pecados o Senhor não mais se lembraria, e que Tu criarias em nós um coração novo. Faz assim, Senhor, ensina-nos a amar, mesmo que tenhamos que envelhecer antes do tempo, mesmo que esse amor nos faça a deixar de ser ricos, a vender posses, a ir para a favela, a correr risco de vida. Senhor, o que Te pedimos é que não percamos o ser. Podemos perder a vida e as nossas posses, mas não permita que percamos a alma. Não permita que a religião
nos transforma em seres sem coração. Ensina-nos a amar, e que quem cruzar o nosso caminho, retorne para casa, se sentindo amado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.